Senhoras e senhores do Conselho, será que a reforma tributária vai acabar com a contabilidade? Estamos passando pela maior alteração do sistema tributário dos últimos 40 anos. Efetivamente, muita coisa vai mudar. Mas será que isso é capaz de fazer com que não seja mais necessário contador nas empresas? E ainda mais com o que o nosso excelentíssimo ministro da Fazenda está dizendo por aí. Você entra numa empresa hoje brasileira, tem mais contador do que engenheiro. Me pego pensando muitas vezes como que uma profissão milenar que existia até antes do Brasil existir pode acabar só porque mudaram o sistema tributário brasileiro. Será que a única função de um contador é apurar imposto? E nesse vídeo eu vou te mostrar se realmente não precisa mais de contador nas empresas, já que o sistema tributário está todo sendo simplificado. Será que não precisa de mais ninguém para fazer a apuração de impostos? Será que é só isso que o contador faz numa empresa? Eu lembro que na minha época de faculdade, os cursos de contabilidade, administração e economia eram no mesmo prédio, ficava todo mundo junto ali. Até algumas matérias eram juntas, às vezes eram compartilhadas com as pessoas dos mesmos cursos diferentes. Só que tinha uma matéria que sempre que se falava dessa matéria, as pessoas de administração e economia falavam a mesma coisa. Eu acho que eu não entendo esse trem não, isso não é pra mim não. E a gente nem estava falando de imposto ainda, a gente estava falando do balanço patrimonial, o famoso débito e crédito. E essa é uma das atividades que o contador faz dentro de uma empresa que não vai acabar porque mudou o sistema tributário brasileiro. Fora o contador, eu não consigo enxergar mais ninguém que consiga fazer isso dentro de uma empresa. É um procedimento burocrático, de difícil entendimento e que ninguém gosta de fazer. Até contadores não gostam muito de fazer balanço. Preferem se especializar em outras áreas. Só que o balanço contábil, por que ele existe, tá, gente? Por que as empresas precisam de contabilidade, né? Ele é a técnica mais antiga que existe para se controlar o patrimônio de uma empresa. Ele é o mais seguro que existe no mundo e ele te dá a condição de comparar qualquer negócio em qualquer fase do mundo. A contabilidade aqui no Brasil é igualzinha à contabilidade lá na China. Por isso que essa técnica é tão utilizada, além de ser fonte de informação adequada para se tomar a decisão de um negócio. Por isso ela é a forma mais difundida de gestão financeira. Tá? Eu fico imaginando se um empresário vai parar o negócio dele para ficar fazendo apuração de balanço, fazendo débito e crédito. Será que isso vai acontecer? Se alguém gosta de estar aqui, gosta de estar aqui, não gosta, ninguém gosta. E mesmo aquele empresário, aquela profissional de contabilidade que não gosta de fechar balanço, existem outras possibilidades para ele. Ele pode trabalhar, por exemplo, com a folha de pagamento, ou o famoso departamento pessoal. Essa é uma outra área muito comum de atuação de contadores. Ou você acredita que o olerite que chega para o seu funcionário nasce numa árvore? Também não sei se vocês lembram, mas recentemente teve a reforma trabalhista. E ninguém estava falando em acabar o trabalho do contador. Pelo contrário, a gente trabalhou igual burro de carga naquela época. Tinha que entender mudança de legislação, tinha que explicar para cliente, tinha que tirar a dúvida. Aquele período foi louco. Tá vendo? Tem muita coisa que contador é responsável dentro de uma empresa e a gente nem falou de imposto ainda. Só que como as pessoas fogem de contabilidade desde a época que estudaram na faculdade, também fogem de impostos, com o mesmo medo e horror que tem de contabilidade, até mais, né? E deveras está certo, né? Ninguém gosta de imposto, porque a pessoa trabalha o mês inteiro, passa perrengue, passa raiva, encheção de saco. Chega no final do mês, simplesmente ela tem que mandar um pedaço de tudo que ela produziu para o governo. Realmente é compreensível que não é uma coisa legal o imposto. Só que, como as pessoas só lembram do contador quando recebe o e-mail da guia do imposto, ou seja, para muito empresário, contador serve só para pagar imposto, mais nada. Eles acabam esquecendo de um momento que é muito importante na vida empresarial dele, e com frequência ele passa a mão no telefone e precisa tomar uma decisão. A primeira coisa que ele pensa é o quê? Deixa eu ligar para o meu contador para ver se eu posso fazer isso. Deixa eu entender se eu estou fazendo alguma bobagem. Deixa eu entender se isso aqui é até legal de se fazer. Legal no sentido de não ser bom. Legal no sentido de não ser ilegal. E essa é a verdadeira função de um contador. Auxiliar o cliente dele a tomar a melhor decisão para o negócio dele. E eu já te falei um monte de coisa que o contador faz e nem entrei no mérito de imposto ainda. Só para não me alongar mais e o vídeo não ficar chato. O cara chato, quem foi que contratou esse cara chato? Realmente o sistema tributário vai simplificar. Mas simplificar não quer dizer que vai acabar. Não é porque vai simplificar a forma de apurar impostos que você vai deixar de ter alguém para conferir esses impostos. Eu quero ver se tem algum empresário que vai falar para o contador, obrigado, deixa comigo.
Eu vou apurar imposto a partir de agora. Pode deixar que eu resolvo, não preciso mais de você. Você vai fazer isso no seu negócio? Então, se você é desses que acredita que a contabilidade vai acabar, pode repensar um pouquinho aí a sua opinião. Contador mexe com muito mais coisa no dia a dia de uma empresa. Tem folha, tem balanço, tem muitos impostos. Contador também pode ser perito, pode ser o próprio financeiro de uma empresa, pode ser o próprio gestor da empresa. Contador, você não vai perder a sua profissão. E empresário, aprenda a utilizar o seu contador de uma forma mais adequada. Utilize ele para te ajudar a direcionar o seu negócio. Ele é capaz de fazer isso. Eu consigo entender também que existem alguns contadores que são meramente geradores de guia, mas se Deus quiser, a gente vai mudar essa realidade do mercado. E se você quer entender o efeito da reforma tributária no seu negócio, segue esse canal aqui. A reforma vai simplificar a apuração de impostos, mas o movimento para isso acontecer é complexo. E a minha intenção aqui é não deixar você passar por esse turbilhão sozinho. Vamos junto nessa. E no mais, abraços.